Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um estudo extremamente interessante que foi publicado essa semana, então aí novidade, e que avalia os principais medicamentos que são utilizados no tratamento da calvície masculina. Então ele avalia esses tratamentos e ao final do estudo então ele estabelece uma ordem aí de eficácia entre os tratamentos que a gente tem à disposição atualmente. Então nesse vídeo a gente vai explicar um pouquinho como é que esse estudo foi feito, vamos mostrar os resultados e mais importante do que isso, a gente vai interpretar esses resultados, falar das críticas que podem ser feitas a esse estudo e de como então a gente pode incorporar essas informações no dia a dia dos nossos tratamentos. Mas antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Se você gostar do conteúdo do nosso vídeo, aperte aí o botão de curtir, de compartilhar, porque dessa forma ele pode chegar a muito mais pessoas. Vamos lá então, pessoal. Esse estudo ele foi publicado agora essa semana no JAMA Dermatology, que é um dos periódicos mais importantes aí da dermatologia, então um excelente periódico. E esse estudo é uma meta-análise. O que isso quer dizer? Ele avaliou os estudos que nós já temos à disposição para o tratamento da calvície masculina e ele tenta, de certa forma, unificar esses dados. Então a gente tem medicamentos diferentes, com doses diferentes, realizado em populações diferentes e muitas vezes é difícil da gente tirar uma conclusão em comparar esses diferentes medicamentos em diferentes doses, em diferentes populações. E o que a meta-análise faz então? Ela reúne esses estudos e faz uma análise conjunta para que a gente então consiga tirar uma conclusão das informações que a gente tem. Esse estudo foi restrito a dois tipos de medicamentos: os inibidores de 5-alfa-redutase, que são a finasterida e a dutasterida. Então aqui no vídeo de hoje, pessoal, eu não vou explicar exatamente cada medicamento, mecanismo de ação, a gente tem inúmeros vídeos aqui no canal, a gente vai deixar os links aqui para vocês. Mas enfim, eles avaliaram os inibidores de 5-alfa-redutase e também o minoxidil, que a gente fala muito aqui no canal. Eles reuniram para esse estudo 23 estudos anteriores que foram analisados e com base nisso, então, eles avaliaram o quanto os pacientes tiveram de aumento na contagem de fios após 6 meses de tratamento e após 1 ano de tratamento. Essa contagem de fios ela também pode ser diferente em um aspecto. Alguns estudos ou tem algumas análises que avaliaram todos os fios de cabelo daquela região que foi analisada. Em outros estudos foram analisados apenas os fios terminais. O que isso quer dizer? Normalmente no couro cabeludo a gente tem fios mais espessos, que nós chamamos de terminais, que são os fios, digamos, normais de cabelo, mas a gente tem também os fios que a gente chama de velos ou miniaturizados, que são fios bem fininhos e fazem muito pouco volume. E a gente sabe que, inclusive, no processo de calvície, há um aumento proporcional também desses fios finos, desses fios pequenos. Alguns estudos consideraram todos os fios da região. Alguns estudos consideraram apenas esses fios mais espessos, que são os fios terminais. E é claro também que isso impacta no resultado. Então a gente tem cenários 4 cenários possíveis, na verdade. Uma avaliação de fios finos e fios espessos em 6 meses e uma avaliação de fios finos e fios espessos depois de 1 ano. Avaliações, por exemplo, de fotografia ou a própria avaliação da pessoa não foram levados em conta, porque apesar de ser importante, é uma avaliação subjetiva, vocês concordam comigo? A percepção de melhora, mesmo quando a gente avalia uma foto, uma pessoa pode achar que melhorou mais, outra pessoa pode achar que melhorou menos, outra pessoa às vezes acha que até nem melhorou, e a contagem de fio é uma avaliação muito mais objetiva. Bom, reunindo então essas informações, resumindo um pouquinho, ele estabelece uma ordem em termos de potência. E segundo esse estudo, o medicamento que foi mais eficaz foi a dutasterida de 0,5 miligrama. Em segundo lugar, ficou a finasterida de 5 miligramas. Em terceiro lugar, o minoxidil por via oral, na dose de 5 miligramas. Em quarto lugar, ficou a finasterida na dosagem de 1 miligrama
E em quinto lugar, o minoxidil tópico na concentração de 5%. Muito bem, e o que quer dizer então esses resultados? Que sempre a gente tem que usar a dutasterida em primeiro lugar e de repente por algum motivo usar junto a finasterida de 5 mg, nem usar mais finasterida de 1 mg, sendo que a de 5 mg foi superior. Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado na avaliação disso e de como a gente vai trazer isso para a nossa prática. Em primeiro lugar, todos esses medicamentos, aqui a gente está falando de medicamento, é importante que sejam orientados pelo médico que está te acompanhando. Então você não deve se automedicar. Todo remédio pode ter efeito colateral, não é o objetivo hoje do vídeo falar de efeito colateral, mas é fundamental que você tenha acompanhamento. Um outro dado importante. Tanto a dutasterida quanto a finasterida, elas fazem parte do mesmo grupo, da mesma categoria de medicamentos. Então não faz muito sentido a gente usar a finasterida, por exemplo, associada à dutasterida. Então como que a gente pode pensar em termos de escalonamento de tratamento ou em termos de preferência de tratamento? Realmente a dutasterida é mais potente, isso foi evidenciado nesse estudo, mas você que já acompanha o nosso canal, a gente tem vídeo falando da dutasterida, a gente já tinha esses dados previamente na literatura, isso não é uma surpresa que a dutasterida ficou em primeiro lugar. Porém, a dutasterida ela fica muito mais tempo no nosso organismo do que a finasterida. E eu acho que é um ponto importante para a gente pensar também quando ocorrem efeitos colaterais, porque levando em conta um medicamento que tem um período de permanência muito maior no organismo, é de se esperar que possíveis efeitos colaterais sejam também mais permanentes. E vocês viram que a dutasterida de 0,5 mg foi mais potente que a finasterida de 5 mg, que foi mais potente do que a finasterida de 1 mg. Como eu oriento a maioria dos meus pacientes a começarem o tratamento, com essa família, levando em conta que são todos da mesma família? Eu começaria com a finasterida de 1 mg de uma maneira geral. Por quê? Nós temos múltiplos estudos mostrando o benefício da finasterida de 1 mg. Muitos pacientes, a maioria dos pacientes respondem muito bem com a finasterida de 1 mg. Então, ela é um ótimo início de tratamento. Para os pacientes que não respondem com a finasterida, realmente é possível a gente aumentar a potência. E quando a gente pensa em aumentar a potência, frente a esse estudo que a gente está vendo agora, a gente poderia usar tanto a dutasterida de 0,5 mg, que ficou em primeiro lugar, como a própria finasterida de 5 mg. E nessa situação, aí eu acho que não faz sentido a gente usar a finasterida de 5 mg. Eu acho que faz mais sentido a gente usar a dutasterida. Obviamente, por elas já ter mostrado ser mais potente, e a gente tem mais estudos com a dutasterida, inclusive a dutasterida já tem indicação de bula aqui no Brasil para tratamento da calvície. A finasterida de 5 mg, ela é utilizada especificamente para o tratamento da hiperplasia prostática, Todos esses remédios podem ser usados para tratamento da hiperplasia prostática, que é aquele aumento da próstata que principalmente o homem sofre quando vai ficando mais velho, mas também então a finasterida até poderia ser usado para tratamento capilar, mas nesse comparativo com a dutasterida parece ser mais interessante. Ou seja, apesar da finasterida de 5 mg estar aí em segundo lugar, eu acho que na prática ela não faz muito sentido o uso dela. Começamos com 1 mg de finasterida, em alguns casos podemos passar para a dutasterida. Claro, tudo isso sob supervisão do seu médico. Bom, e o minoxidil? Você viu aí que o minoxidil por via oral, na dose de 5 mg, ele ficou em terceiro lugar, Ele ficou até na frente da finasterida de 1 mg e ficou na frente do minoxidil tópico, do minoxidil 5%, o que não é nenhuma surpresa. Esse elemento também não é surpreendente, a gente sabe que o minoxidil por via oral, principalmente em doses altas, ele é bem potente, porém, eu acho que um elemento que vale a pena chamar a atenção aqui. A gente observa que mesmo em doses intermediárias, 2,5, 3 mg, o minoxidil é bastante eficaz e com menos efeitos colaterais. E por que essas doses não constam nesse estudo? Porque a gente ainda não tem bons estudos avaliando o minoxidil nessas doses intermediárias. Mas na prática, no dia a dia, a gente observa que ele traz resultados interessantes. Então, não seria errado usar o minoxidil de 5 mg, mas uma estratégia que eu acho muito interessante é o paciente começar com uma dose menor, pode ser 1 mg, muitas vezes 2, 2,5 ou até 3 mg.
observar se tem uma boa adaptação com o tratamento, se tem resultados satisfatórios e talvez num segundo momento subir a dose. A gente tem vídeo aqui no canal falando a respeito dos efeitos colaterais do minoxidil oral. A gente sabe que é uma droga segura, mas alguns pacientes podem não se adaptar e às vezes quando você já começa com uma dose mais alta, a chance de efeito colateral, a chance do paciente não se adaptar acaba sendo maior. Um outro dado interessante, talvez alguns de vocês que estão mais ligados aí no canal, podem perguntar da finasterida tópica. Por que a finasterida tópica não está aí nessa lista? Ela não foi eficaz? O que aconteceu? E olha só que interessante, esse estudo ele foi publicado, como eu falei para vocês, agora essa semana. Porém, essa busca pelos artigos foi realizada em março do ano passado. Pode parecer que é um pouco simples você resumir ali os estudos, analisar os estudos, mas a gente tem uma metodologia científica ali muito grande. Então, os autores fizeram esse levantamento, digamos, das fontes dos estudos em março do ano passado, redigiram o trabalho e agora é que ele está pronto. E por que eu estou enfatizando isso? Acho que o principal estudo que a gente tem sobre finasterida tópica, inclusive a gente já fez um vídeo aqui no canal também falando a respeito da finasterida tópica, foi publicado no fim do ano passado, então ele acabou não entrando nessa análise. Mas eu entendo que certamente a finasterida tópica teria espaço aí nessa lista e para muitos pacientes que não querem usar a finasterida por via oral ou não se adaptam com a finasterida por via oral ou tem uma área mais específica de tratamento, a finasterida tópica com certeza é um medicamento interessante e deve fazer parte do nosso arsenal. Se você quiser saber mais da finasterida tópica, não deixa lá de assistir o nosso vídeo. Um outro dado importante, esse estudo, como eu falei no começo, o objetivo dele foi avaliar os inibidores de 5-alfa-redutase, finasterida e dutasterida, e minoxidil no tratamento da calvície masculina. Então, outros tipos de tratamento, como microagulhamento, PRP, por exemplo, não fazem parte do objetivo de análise desse estudo, combinado? Se bem também que é pouco provável que esses outros métodos sejam superiores a essas drogas que foram avaliadas. Mas, de qualquer forma, isso não foi avaliado nesse estudo que foi publicado agora. E também esse estudo foi feito em homens, então a gente também não pode extrapolar, infelizmente, esse resultado para as mulheres. Para finalizar, pessoal, o que eu acho que é fundamental, a gente tem que ter muito rigor e estar atento aos dados científicos, mas é importante também que a gente tenha bom senso. E essa adaptação do tratamento à sua realidade só vai poder ser feita na consulta médica, que o médico vai entender possíveis problemas de saúde que você tem, sintomas que você já apresenta, pretensões que você tem com o tratamento, A gente começa um tratamento, de repente não se adapta com um, pode ir para outro, e não necessariamente a gente vai seguir uma lista do que é mais potente para fazer o tratamento. Até como eu falei, muitos pacientes simplesmente com a finasterida têm resultados fantásticos. Um outro dado importante, esse estudo ele avaliou os tratamentos de maneira isolada, até para tentar determinar a potência, a eficácia de cada um deles. Mas na nossa prática faz todo sentido a gente usar um tratamento combinado. E o que eu quero dizer com isso? Os inibidores de 5-alfa-redutase e o minoxidil, eles têm mecanismos de ação totalmente diversos. Então é muito provável que eles tenham uma adição aí de resultado. Claro, talvez essa adição não vai ser matemática, então o paciente que teria uma melhora, por exemplo, de 15 fios por centímetro quadrado com a finasterida e de 10 fios por centímetro quadrado com o minoxidil, não necessariamente ele vai ter uma melhora de 25 fios por centímetro quadrado com a combinação dos dois tratamentos. Mas é bem provável que ele tenha um resultado superior do que usando apenas um ou apenas outro tratamento isoladamente. Um outro dado muito importante, como eu falei no começo, esse estudo fez uma análise depois de 6 meses e depois de 1 ano. E é claro, a gente tem que ter um período ali de avaliação para finalizar, não tem como muitas vezes seguir esses pacientes por um período muito prolongado. Porém, na vida real, no nosso tratamento, a gente sabe que o processo de calvície ele evolui ao longo de anos, ao longo de décadas. Então, será que esses medicamentos que foram mais eficazes no curto prazo serão aqueles que vão ser mais eficazes no longo prazo? Pode ser que sim, mas especificamente em relação ao minoxidil, vocês viram que o minoxidil ali ficou em 3º lugar na classificação. Porém, o minoxidil ele não age especificamente no hormônio que leva ao afinamento da raiz do cabelo. A gente fala um pouquinho mais do mecanismo de ação da finasterida num outro vídeo aqui no canal.
Então, particularmente, eu tenho dúvidas se a médio e longo prazo a finasterida de 1 mg, que ficou aqui em quarto lugar, não seria mais potente do que o minoxidil de 5 mg. A gente não tem esse estudo comparativo de longo prazo, mas eu imagino que no longo prazo a finasterida seria mais potente. Então, um elemento a mais aí também para a gente pensar no tratamento combinado. É isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.